meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, olha, estamos na nossa live agora com a mistura da cor de cabelo, direto das férias, né? Direto das férias, com a mistura da cor de cabelo, o título da live de hoje, tá aqui no Instagram, aqui no YouTube já tá aqui, a mistura da cor de cabelo perfeita para esconder os grisalhos. Muita gente me pergunta, né, qual é a cor da Sandra, que é a melhor para esconder os grisalhos. São várias, gente, olha, estou colocando aqui para vocês, começando a nossa live agora, com esta cor linda, maravilhosa, né, de um loiro que vai rejuvenescer a nossa aparência também, né? E esconder os grisalhos e também rejuvenescer, deixar um, um frescor na pele, doar esse frescor da pele, que a cor com mais clara, né, sempre dá uma iluminação na nossa pele. Um beijo para todos vocês que estão chegando agora aqui no YouTube e também aqui no Instagram. A Isaías Silva, um beijo para você. A Jana na área, um beijão. Janaíl, né? Sing. Hey, hello, hello, hello. A Graça também na área, um beijo para vocês. E aqui também o Jim Vlog. Hello, friend. Thank you. Diego das férias, né? A Maria Francinete, um beijão para você também, gata. Então, vamos lá, gente, olha. E antes vou apresentar, né? O Pink tá latindo aqui do lado. A gente tá de férias, tá no campo, gente, agora. E aí ele late para todo mundo que tá passando aqui. Ele é assim, é o nosso cachorrinho. Vocês estão ouvindo? Pois é. Mas sim, vamos voltar aqui pro vídeo. Essa mistura, gente, é um loiro que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Antes, me apresento. Sou Alessandra Velay, hairstyle, especialista em cores de cabelo e embelezo o seu mundo cabelístico. Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar. Tipo esse like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilha aí, geral, nas redes sociais. E também vai estar na nossa playlist live, que eu vou deixar aqui no final da live para vocês. Eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer sua cor de cabelo preferida também. E a nossa live é pelo podcast, que a gente vem com as perguntas de vocês daqui a pouco, tá? Vou explicar aqui, gente, olha, é essa cor aqui, vou mostrar logo para vocês, o 9.13, que é o vanilha, né? Vanilha, o loiro vanilha, que chamam, né? Vanilha ou baunilha. Olha, é o 9.13, tá? Eu coloquei aqui no Instagram logo, vou mostrar aqui logo no YouTube. Gente, olha, essa aqui, olha. Tá? Esse aqui, ó. A numeração tá bem em cima, colocando bem aqui pertinho para vocês, que esse loiro vanilha, né, que chamam, tá? Ou baunilha também, é uma chamada. 9.13, tá? Louro, que dá, com certeza, se você passar no cabelo, vou dar dica para vocês para pintar o cabelo, né? E também descolorir, fazer mechas, bastante mechas, ou estilo morena iluminada, para deixar aquele fundo mais escuro. Quem não tem muitos cabelos brancos pode fazer assim também, tá? Tem várias maneiras de fazer. Qual é a marca, Alessandra? É a Magirel da L'Oréal, é uma delas que eu indico para vocês, tá? Muita gente pergunta, né, qual é a marca. Gente, mas olha, esse 9.13 tem, a maioria das marcas tem esse loiro. É fantasia, né? O 9.13 é um loiro que ele é um loiro acinzentado com fundinho dourado. Então, perfeito e combina com todos os tons de pele também. Por isso que eu escolhi este loiro aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês e depois a gente vem tirando as dúvidas de vocês, né? Gente, estou de biquíni porque tá aqui, tá? Eu estou em Portugal, né? No Algarve, na hora de praia aqui, paradisíaco. Mas toda quarta-feira a gente tem que fazer, eu quero fazer live para vocês, né? Eu faço live quando eu estou em casa também, então estou fazendo aqui também, tá? Agora, como é que a gente vai? Como é que a gente vai fazer, no caso aqui, para começar cobrindo esses grisalhos e deixando essa cor maravilhosa que eu deixei aqui na capa dessa live, tá? Uma modelo, né? Até eu coloquei
com este loiro lindo e maravilhoso, a cor que fica nele. Agora, começando pela descoloração, quem quer fazer uma decapagem, que na verdade é uma descoloração, para descolorir, né, o cabelo todo, descoloração global, como é chamada também, para tirar cores escuras, um vermelho, um ruivo, um chocolate, um preto, né? Quem sabe se pintou uma vez, pode ser que chegue nesse fundo de clareamento, mas se não chegar, gente, quando a gente pinta com uma cor escura, por exemplo, durante muito tempo, vou só abrir um parêntese aqui para dar uma explicada, né? E é mais difícil da gente chegar neste fundo de clareamento 9, que é um fundo de clareamento 9, logo explicar para vocês, é tipo assim, um amarelão, um amarelo sol, sabe? Aquele amarelo mais amarelão, e é essa cor que tem que ficar no cabelo ou nas mechas, né? Mas como eu estava falando, quando se pinta com uma cor escura, sei lá, um preto tingido, um chocolate ou um castanho durante muito tempo, até anos, né? Às vezes fica 2, 3 anos ou mais, 4, 5. Então, aí é mais difícil de chegar neste fundo de clareamento na hora da descoloração em uma primeira descoloração. Então, a gente vê tudo isso no teste de mecha, mas quando se fala de cabelo, é uma caixinha de surpresa, né? Tem essas exceções também. Tem cabelo que ele tira a cor muito rápido, mas na maioria das vezes tem essa dificuldade aí em chegar neste fundo de clareamento quando é tingido com uma cor escura ou um vermelho, um ruivo durante muito tempo, anos, tá? Então, a gente faz um teste de mecha e detecta que não vai chegar nesse fundo de clareamento, porque deixou aí 50 minutos, por exemplo. E aí, não chegou no fundo de clareamento 9, ficou aí no 6, no 7, nesses fundos de clareamento laranjas, né? Então, faz a coloração nesse fundo, faz a descoloração nesse fundo de clareamento que você tem que fazer, né? A técnica que você quiser. E depois, daqui a 2 meses, mais ou menos, é só fazer uma nova descoloração que com certeza vai atingir este fundo de clareamento. Agora, já que a gente tocou nesse assunto, eu vou dar uma dica extra aqui para vocês também sobre como tirar essa cor escura do cabelo usando um descolorante que abre 10, 12 tons, que é mais indicado. Nesse caso, sabe, quando o cabelo está muito tempo aí tingido com uma cor escura. Então, tem que ir logo para usar este descolorante que as marcas chamam assim, tá, gente? Abre 10, 12 tons, está até na embalagem, ou então aqueles extra forte, que também é a mesma coisa, porque eles são bem fortes e eles descolorem muito rápido também, tá bom? Então vamos lá, vamos para a cor, né? Fez o teste de mestre, deu tudo certo, Alessandro Chintins, conseguimos chegar neste fundo de clareamento 9, né? Então é só fazer a tonalização. Agora eu vou colocar para vocês que eu estou colocando aqui como esse louro vanilha, né? O 9.13. Então vai colocar o 9.13 mais o 9 para a mistura correta, para neutralizar esse fundo de clareamento amarelo. Então, faz a mistura com 9.2 também, tá? 9.13 a quantidade agora. A quantidade que tem que ser com... se o cabelo for longo, coloca 100 gramas, tá? Então, e um cabelo mediano, 60 gramas, e acima do ombro, um cabelo com 40 gramas, tá? Desse 9.13. Agora, se tem que colocar também o 9.2. 9.2, ele vem para entrar aqui nessa mistura somente para neutralizar esse fundo de clareamento amarelado, né? Que tipo amarelo sol, né? Como eu falei para vocês. Então, a gente coloca em pequenas quantidades, né? Por exemplo, se o cabelo for longo, coloca uma cobrinha de 10 dedos, tá? Quem não tiver balança, né? Agora, quem tiver balança, coloca 10 gramas. Agora, e quem tem um cabelo mediano ou curto, coloca uma cobrinha de 5 dedos, tá? Isso do 9.2, né? Ou 5 gramas. Agora, faz a misturinha aí do jeito que eu falei aqui, né? De acordo com o comprimento do cabelo, com essas gramas aqui que eu coloquei. E faz a misturinha e usa AOX de 10 volumes ou
pode ser o X mais baixo nesse caso também. Agora, agora vamos lá para uma outra situação, de um cabelo que a gente quer que a gente vai colorir ele pela primeira vez, né? Um cabelo virgenzinho, bonitinho, e a gente quer cobrir os brancos e deixar essa cor, né, desse vanilha, dessa cor, desse louro baunilha ou vanilha, como é chamado também. Aí, então, a gente vai... Gente, olha, se o cabelo, ele é um cabelo natural, né, um cabelo virgem, que vai ser colorido pela primeira vez, tem que fazer dessa maneira aqui, porque senão, para pintar, né, para colorir, para usar uma tinta. Então, porque senão o cabelo não vai clarear neste tom que a gente quer, né? Então, tem que ser nessa mistura aqui, tá? Do jeito que tem que fazer assim, de acordo com a cor do cabelo virgem, porque cada um nasceu com uma cor de cabelo. Então, vamos começar. No caso aqui, vai ser para os cabelos, para chegar neste louro vanilha, tem que os cabelos castanhos escuros, castanhos médios e os castanhos claros. Tem que fazer dessa maneira aqui. Usando a primeira mistura, a primeira cor que fazer a mistura, usa um reforçador de clareamento. O que é reforçador de clareamento, Alessandra? Aqueles louros ultra claros que toda marca tem, gente. A numeração deles estão acima de 10, tipo 11 ponto alguma coisa, 12 ponto alguma coisa. Então, de preferência, usar esse 12 ponto alguma coisa, qualquer cor, tá? Que tem aí, tem o 12,89, sabe? É muito usado, toda marca tem, né? Essas cores de 12 ponto alguma coisa. Então, eles vêm para entrar aqui como reforçador de clareamento, para a gente conseguir chegar sem descolorir esse cabelo. Não vai precisar descolorir. Se o cabelo for virgem, né? Cabelo natural, primeira vez que está colorindo. Então, coloque esse reforçador, mais o 9,13, né? Que eu coloquei aqui, essa cor, e mais o 9,0. Né? Em 3 quantidades iguais, tá? Dessas 3 cores. Agora, a OX tem que ser de 40 volumes, porque senão esse cabelo não vai clarear. Tem que ser a OX de 40, tá? Agora, se o cabelo é um louro escuro, a gente não... Um cabelo natural, né? Cabelo virgem, louro escuro, porque ele é um pouquinho mais aberto, né? Mais claro. Então, a gente não precisa desse reforçador, tá? De clareamento. Por quê? Porque só o X de 40 volumes ela vai conseguir clarear esse cabelo. Porque a gente vai clarear o cabelo, né? De acordo com a volumagem da OX, né? De acordo com o nosso cabelo virgem, no caso, que está colorindo pela primeira vez. Então, vai ser de acordo aqui. Por exemplo, olha, 6, 7, 8, 9, tá? 10, 20, 30, 40 volumes. A gente consegue chegar com 40 volumes com esse louro escuro, tá? Agora, quando a gente tem os castanhos, né, como eu já falei para vocês, aí tem que usar daquela maneira que eu falei, acabei de falar agora, né, com reforçador de clareamento. Agora, aí, claro, usa a coxa de 40, quem tem o louro escuro, né, e usa o 9,13 mais o 9,0, em 2 quantidades iguais e ao X de 40, tá? Quem tem os cabelos loiros escuros, virgem, né? Cabelo natural. Então, vamos lá, agora, quem tem... vamos para outra situação, de um cabelo que a gente vai fazer retoque de raiz daqui 1 mês, 2 meses, né? Aí cresceu a raiz, Alessandra, não quero que esse cabelo apareça, né? Esses grisalhos. Então, vamos lá, vamos aí. Claro, tudo tem os seus segredinhos, né, gente? Para a gente fazer uniforme a usar da raiz até as pontas, que essa raiz ela cresceu, né? Vai ficar natural, a gente tem que diminuir o X, sabe? Por quê? Porque, Alessandra, tem que diminuir o X por causa da quenturinha da nossa pele. Nosso couro cabeludo também é uma pele, é quente, né? Então você encosta aqui, você sente aquela quenturinha, né? Então, essa quenturinha aí, ela faz quase que dobrar a volumagem da OX. No caso, no nosso couro cabeludo, né? É assim que acontece. Então, o que a gente faz? Quando a gente usou, aqui nesse caso, a gente só usou 40 volumes, a gente usa 30 volumes, porque tá nesse tom de louros aí bem claros, né? Tá? Então, a gente usa 30 volumes para a gente fazer o retoque de raiz. Vai diminuir essa OX um pouco e a gente consegue deixar a raiz uniforme da raiz, no caso, a raiz ficar igual o comprimento
do nosso cabelo, tá bom? Agora, não usa, quando a gente vai fazer o retoque de raiz, nesse caso aqui, né? Não vai precisar usar o reforçador de clareamento, entendeu? Vai usar só as outras que eu falei, tá? Quem não precisa, né? Cadê essa quenturinha aí? Agora, vamos lá, vamos fazer, dar uma dica para vocês. Por exemplo, se a gente já fez uma descoloração, tá no cabelo, né, e tá num outro tom e a gente quer passar para esse, de repente aí tá num dourado, tá, de repente tá um outro tom e eu gostei dessa cor, quero colocar no meu cabelo para esconder meus grisalhos, meu cabelo tá colorido ou descoloridos, em outros tons de loiros, tá, nesses tons de 8, 9 ou 10, e eu quero trocar de tom. Nesse caso, então, a gente vai fazer uma champuzada, tá, gente? Gente, olha, eu vou deixar aqui, que eu sempre deixo embaixo aqui no card, no caso, no YouTube, né? Que essa live, gente, ela fica gravada aqui no YouTube, tá? A gente tá nos dois, né? Tá no Instagram e no YouTube. Então, ela vai ficar gravada aqui no YouTube. E aí, eu vou deixar aqui embaixo no card 3 vídeos de passo a passo que nós temos aqui no canal, uma playlist de passo a passo. Então, um deles é a champuzada, que eu vou explicar para vocês. É um vídeo passo a passo. Um outro vídeo de como cobrir perfeitamente os cabelos brancos com uma técnica de salão. Na verdade, é um segredo de salão, tá? Para cobrir os brancos. Quem não consegue cobrir seus brancos, então corre nesse vídeo que vai cobrir dessa maneira que a gente fez lá. É vídeo passo a passo também. E um outro vídeo de como fazer morena iluminada, né? Nos tons de loiros, tá? Vamos fazer morena iluminada. Estamos me chamando que são no WhatsApp. Então tá, vamos lá. Como que a gente vai fazer? Fazer uma champuzada, né? Meu cabelo tá aí num outro tom, tá dourado, e eu gostei desse vanilha, né? Tá um tom acobreado, sei lá, uma outra cor, né? Qualquer. E aí eu quero coçar. Então tem que fazer uma champuzada, né? Fazer um teste mecha primeiro para saber como é que a gente vai, né? Se não vai quebrar esse cabelo, né? O teste mecha serve para isso também. E vai conseguir tirar desse cabelo. Se o cabelo está nos tons de 8, 9 ou 10, colorido ou descolorido, a gente consegue tirar com a champuzada bem facilmente, às vezes 10, 15 minutos já sai, tá? Mas fazendo o teste mecha para saber o tempo de pausa é importante também a gente dar uma olhadinha no tempo de pausa no teste de mecha, tá? Conseguiu tirar com a champuzada, aí a gente vai para o segundo passo, que vai ser a tonalização. Por exemplo, se o cabelo ele tá descolorido de alguma maneira, tá com mechas ou uma descoloração global, a gente usa o 9.13, né, que é o louro vanilha, né, que está colocando aqui, com OX de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutinhos. Se o cabelo ele tá pintado com uma coloração, depois que fez a champuzada, tirou, né, aquela cor antiga, a gente vai colocar esse 9.13, né, tá pintado, tá? Dessa vez, tá uma outra, né, de uma outra maneira. Tá pintado, tá com uma tinta. Então, coloca o 9.13 com OX de 20 volumes, tá? E deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que a gente está usando. Isso é um pouquinho diferente, tá bom? Agora, vamos lá para as perguntas de vocês. Quem tiver dúvidas, só coloca aqui no Instagram e no YouTube que a gente vai responder para vocês. Vamos tirar as dúvidas? Vamos lá. Wanda na área, um beijo para você. Bom dia, gata. A Edna, bom dia. A Maria Célia, bom dia. Lê, amo suas dicas, obrigada. Um beijo para Natal também. É de Natal ela. A Gelda, bom dia. Um beijão, gata. Wanda, comprei a tinta mel. 6.8 da L'Oreal. É o mel, é porque cada numeração de tinta, né? Eles colocam nomes às vezes diferentes. Perfeito, gata. Bom dia. É só se jogar. 6.8, né? Minhas Adventures Italy. Hello, good afternoon. Hello, hello, hello. Out from Itália. Olá, Belo ou Bela, na Itália. A Simone, beijo para você também. Arlame TV, hello, hello, hello.
Professor Nosso Tempo é show de bola. O seu canal também. Obrigado, gato. Parabéns. Muda sim, hello, 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 muda sim. A Isabel. Um beijo para você, querida. Beijão. Ela colocou aqui, querida. Ótimo dia para você também. Sua alegria contagia. Obrigado, gata. Contagia porque vocês dão essa energia também, né? Aí a gente troca, no caso aqui, né? Troca. No Instagram e aqui no YouTube. Te troca de energia boa, né? E estou na menopausa, tenho 55 anos, e o meu cabelo é castanho médio, seco, com progressiva. Tem muito brancos, resistente. Gostaria de clarear, marrom, grata. Você quer colocar um marrom? Meu cabelo é castanho médio. Então, é só colocar, me veio um marrom que não vai ficar tão escuro assim, sabe? É uma cor escura, né? Mas não fica tão fechado, porque para não ficar, entendeu? Muito chapado. É uma cor escura, tá? É um marrom, mas ele tem uma luzinha no fim do túnel, não fica aquela cor barra de chocolate, sabe? Bem marrom. Então, esse aqui é um pouquinho mais aberto. Coisa de nada, mas faz total diferença, né? Para nossa pele, né? No caso aqui, nesse caso aqui, tá? Da Isabel. Então, é o 6,32, tá? 6,32, que é esse marrom, e o seu cabelo é castanho médio, né? Então tem que usar com o X de 40 volumes, tá bom? X 40. É um cabelo virgem. Se não for pintado, então usa com o X de 40, esse 6,32, só correr para braço. Agora, se tiver uma pintura, né, nele, então, já que tem, né? Ah, sim, tem. Eu esqueci de colocar o 6,0 também, tá? Então, você vai colocar o 6,32, que é esse marrom, né? Que eu tô passando aqui para você. Tem várias cores de marrom. Aqui no nosso canal tem várias. E mais o 6,0. 6,32 mais 6,0, você tem que colocar 50% de cada, dessas duas cores. Uma para cobrir o branco, 6,0, mais o 6,32 que vai dar a cor de marrom, tá? Porque senão não vai cobrir o branco. Se não colocar assim, o X é de 40, não muda nada. A Flávia, um beijão, Flávia. Bom dia! Minha mãe quer tirar os grisalhos e pintar de loiro. Como faz? Pode ser esse, gata. Acabei de falar. Acabei de falar. Tá? Aí é só. Daqui a pouco a gente já vai terminar a live, né? E aí você volta no início da live, com certeza, para esse. O loiro vanilha, tá? Que é o 9,13, tá bom? Logo no início da live eu dei tudo como fazer, né? No cabelo. Para cobrir branco, tudo. A Mônica Portugal, um beijão para você. O meu cabelo está com coloração 6 mais o 6,2. Como faço para clarear sem pó descolorante? Obrigado. Ah, gata, não tem como. Não tem como, gata. Tem que fazer uma shampoozada. É mais leve, entendeu? Não é assim. Leva pó descolorante, claro que leva, tá? Aqui no nosso canal tem como fazer shampoozada lá no nosso. Na playlist passo a passo, tá? É um passo a passo. Aí tem tudo como fazer lá. Tem que fazer a shampoozada. Tá? Tem os produtos e eu tô fazendo, nesse caso, eu tô fazendo numa cliente lá, entendeu? Tem a maneira de fazer e tem os produtos todinho. Então, quer dizer, só para a gente completar aqui, ele fica menos agressivo, né, para o nosso cabelo do que o pó descolorante só com a OX. A shampoozada ela é mais suave, entendeu? Aí consegue tirar, mas vai depender muito, né? Faz um teste mecha antes, porque de repente essa cor escura, né, que é o 6,2, que é uma com mais fechada, ela, se for muito tempo pintado, pode ser que muito tempo que a gente pintou, vários anos, às vezes anos, né, que a gente passa pintando, pode ser que não saia, mas na maioria das vezes, se pintou poucas vezes, sai com certeza, com a shampoozada. A Mônica, o 6,1. Pois é, mas aí tem que descolorir. Tem que descolorir para clarear.
De nada, gata. A Flávia Fernandes, um beijão, gata. Então vamos lá aqui pro Instagram. Vamos pro Instagram, depois eu volto aqui no YouTube, tá? A responder para as meninas aqui, os meninos. Um beijo para vocês. Já falou no início, a Gisele na área, a Dorinha, a Ivonete, um beijo para vocês. Mensagem virtuosa. Carol, a Zeni, a Simone. Beijão. A Rosa na área, a Joyce Pires, estou falando alguns nomes, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. A Sanré Penteados, um beijão, gata. A Antônia, a Kelly, a Débora, a Elisandra, um beijão. Cida Ferreira, um beijão. A Viviane, a Cida Ferreira. Já estava com saudade de você. Eu também. Muita saudade de vocês. Às vezes a gente quer voltar para nossa rotina de sempre, né? Pois é. A gente resolveu passar um tempo maior de férias, né? Mas aí no final de setembro, início de outubro, a gente está em casa já, na Holanda, né? Agora ele está em Portugal. Aproveitando aqui, tá um frio danado para lá, né? E a gente está aproveitando aqui, tá um sol danado. Graças a Deus. A Cida Feira, um beijão para você. Se eu fizer uma coloração, não, uma correção de simultânea em uma cliente com 2 meses, ela voltou com o cabelo desbotado, ela foi do vermelho para a morena iluminada. O que é que eu faço quando ela voltar? O mesmo procedimento? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você fez... Ah, tá. Você fez a... 2 meses... 2 meses, ela volta com o cabelo desbotado. Ela foi do vermelho para a morena iluminada. Assim, se o cabelo dela voltar desbotado, que se você usou produtos bons, né? Geralmente nesse período de 2 meses, 2, 3 meses, até mais, né? Se ela cuidou do cabelo bem em casa também, fez todo o procedimento, né? Que a gente não vai entrar em detalhes aqui de como cuidar do cabelo, porque tem vários vídeos aqui no nosso canal de como cuidar do cabelo colorido ou descolorido. Aí não tem problema, você só faz o retoque de raiz daqui 2, 3 meses, né? Que é o tempo assim que a gente dá, né? Para crescer a raiz. Agora, se o cabelo voltar desbotado, que eu acho difícil, né? Se a pessoa usou bons produtos, de preferência profissional, que com certeza você usou, né? Que é salão. Aí não tem problema, você vai fazer só só o retoque de raiz. Mas se porventura, né? Porque às vezes acontece do cabelo vir desbotado, aí tem que fazer tudo de novo, sim, com certeza, tá? Daqui a 3 meses, né? Entendeu? Que geralmente o cabelo ele cresce daqui a uns 3 meses, é melhor, porque tem 3 dedos de raiz crescida, aí é bom para a gente fazer. Olha, gente, é bom falar desse assunto, porque às vezes a gente, às vezes, 2 meses, geralmente 2 meses, tem 2 dedos de raiz crescida. Quando o nosso crescimento é normal, entre aspas, que eu digo, né? Entre aspas, né? Porque é um crescimento que é da maioria das pessoas, né? Cresce 1 centímetro e pouco, 1 centímetro aí, que é o normal, né? De crescimento. A maioria geralmente é um dedo meu, né? E aí cresce 2 dedos se for 2 meses, né? Então, é muito cedo, sabe, para a gente fazer uma descoloração, sabe? Mas tem gente que faz, né? Às vezes eu faço no meu cabelo também, sabe? Mas de preferência, assim, que não é bom fazer, né? Os cabelos, às vezes, é muito fino, entendeu? Agora, mas de qualquer maneira, aí faz tudo de novo, gata. Faz tudo de novo. Mas assim, tipo, é difícil, sabe? Nesse tempo de 2, 3 meses, o cabelo desbotar tudo completamente do que você fez. É difícil, muito difícil mesmo. Na maioria das vezes não acontece isso, não. Tá perfeito. Na maioria das vezes tá perfeito. Nesse tempo, né? Agora, de passar
8 meses, a partir de 6 meses, aí já corre esse risco, sim. Entendeu? Vamos lá, seguindo. Deixa eu ver aqui. A Andressa na área, Márcia Neves, um beijão. Lucila, um beijão. Lucília, né? Lucília, um beijão para você. A Márcia Neves, um beijo para você. Cabelo ruivo, dá muito trabalho para cuidar. Desbota mais, né? Os cabelos ruivos, os vermelhos, os ruivos, eles desbotam mais rápido que o loiro, entendeu? Mas nada que, né? Do que a gente goste, a gente não dá trabalho, sabe? Quando a gente gosta de uma cor de cabelo, né? Por exemplo, dos ruivos, sabe? É só fazer a manutenção. Hoje em dia está muito fácil da gente manter o nosso cabelo vermelho, nosso cabelo ruivo, com a cor que ele sai, que ele foi feita, por exemplo, ontem. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem os matizadores com shampoos, os cremes, né, aquelas máscaras matizadoras, que antigamente, né, uns anos atrás, tipo uns 10 anos atrás, ou mais ou menos isso, 8 anos, elas não existiam, né? Tá? Essas máscaras matizadoras, por exemplo, que matiza o vermelho, que matiza o ruivo. Existe a mais dos loiros, né? Que é aquelas máscaras roxas, que até hoje tem, né? Entendeu? Então fica mais fácil da gente cuidar, manter a cor até a gente fazer um banho de brilho daqui a um mês e meio, que todo mundo tem que fazer. Entendeu? Eu também faço, todo mundo faz, para a gente manter a nossa cor do nosso cabelo. É assim. É o trabalho normal. Só que você tem que comprar as máscaras matizadoras para fazer toda semana ou cada 15 dias. Olha, gente, porque depende, tá? Quando o nosso cabelo, no caso do Juve, eles saem mais rápido, né? Os vermelhos, ruivos, eles saem um pouquinho mais rápido do que o dos loiros, por exemplo, né? E das cores escuras, né? Agora, aí a gente mantém assim, usando toda semana. Mas tem cabelo que ele é tão bem cuidado, isso depende também, sabe? Então, por isso que é bom, por isso que eu bato sempre na tecla aqui da gente cuidar do nosso cabelo, sabe? Fazer os procedimentos tudo certinho, porque a gente mantém a nossa cor do nosso cabelo, quem pinta, né? Ou então descolore, a gente mantém a cor do nosso cabelo por muito mais tempo, aquela cor bonita que a gente fez, entendeu? Quando a gente cuida. Por quê? Porque as cutículas do nosso cabelo, que é tipo uma escaminha de peixe, né? Que dá para ver só pelo microscópio, elas ficam mais acomodadas, ficam mais fechadas, entendeu? E a cor, ela não sai. Ela não sai quando o cabelo é bem tratado, quando o cabelo é sedoso. Agora, quando ele está todo estupiado, quando ele está muito seco, é secado, poroso, com corte químico, aí, mano, a cor já foi pro ralo há séculos, entendeu? Não tem mais nem cor. Só tá aparecendo aquele amarelado, se for loiro. Se for um cabelo escuro pintado, ele tá aparecendo aquele vermelho. Se for uma morena iluminada, nesses tons do intervalo dos louros, nos tons de 6 e 7, tá pros laranja, entendeu? Então é assim. É. Isso que é bom de cuidar do cabelo, da saúde, né, do cabelo, com os produtos, entendeu? É assim. Vamos lá, vamos seguir. A mensagem virtuosa, um beijão para você. Bom dia, Ale. Quero pintar o cabelo de 6.0, mas não quero que fique escuro. Quero um pouco claro, com água oxigenada que eu uso. Se seu cabelo for virgem, tá? Tem que usar. Se é um cabelo virgem, castanho. Eu estou procurando aqui qual a cor do cabelo, mas não tem, né? Cabelo virgem, cabelo natural, castanho escuro, castanho médio, até de preto, tem que ser usado com X de 40. Entendeu? Se for um cabelo virgem, castanho claro, aí usa coxinha de 20. Entendeu? Agora, se for um cabelo que está pintado, aí tem que chegar neste fundo de clareamento 6. Pintado com uma cor escura, mais escura que 6. Aí tem que fazer uma champuzada, né? Acho que dá certo. Se jogar na champuzada e colocar esse 6.0 junto com o 6.1 também. Só um pouquinho do 6.1,
5 dedinhos, né, do 6.1 para neutralizar esse fundo laranja que vai chegar aí. Desculpa, nesse fundo de Clemento 6. Vai ficar tipo uma cor de ferrugem, sabe? Se tiver uma cor, né, para descolorir, né? Entendeu? Aí tem que fazer chegar nesse fundo ferrugem do cabelo e com a shampuzada, né? E depois colocar o 6.0 junto com o 6.1. Só um pouquinho mesmo, 6.1 junto com o X de 20 volumes e deixar o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. É assim. Vamos lá, seguindo o baile aqui. A Graça na área, um beijão para você. Fiz umas mechas, usei o 7.3 e o 7.35. Ela achou muito claro, ficou muito dourado. Como fazer para escurecer? Quer quebrar um pouquinho o tom? Então, só colocar o 6.3. Quebra um pouquinho o tom. Aí vai escurecer um pouco, tá? Pois é, vai escurecer. Vai chegar nesse tom, tipo assim, vai ficar... Porque tá no tom de 7, né? Você colocou no 7.3 mais o 7.35. Então, tem muito dourado mesmo nesse caso aqui, tá? Ou então, faz um teste mecha com o 7.3 mais o 7.1, tá? Pode fazer um teste mecha com essas duas cores que eu falei, que eu vou falar aqui, das duas misturas, né? 7.3 mais o 7.1, 50% de cada, coxinha de 10 volumes, né? E faz um teste de mecha. Aí faz um outro teste de mecha para a pessoa ver também, olha, qual é a cor que você quer que fique? Aí você pega uma mechinha, né, escondida no cabelo, aí faz um outro teste de mecha com o 6.3. Pode fazer assim também. Tá? 6.3. Só o 6.3, com X de 10 volumes. Aí deixa por 10 minutos, né, o tempo de pause, que é o suficiente. Aí você mostra para a cliente, né, qual é a cor que ela quer. Aí mostra as duas mechas para ela. Entendeu? Porque é fácil de tirar. Por exemplo, eu gostei dessa aqui, dessa cor aqui, né? Vai estar essas duas cores. E a outra cor, você pega o shampoo anti-resíduo, aí tira da outra cor, entendeu? É rápido que sai. Tá? Aí lava e depois passa no cabelo todo. Eu tô falando do teste de mecha, né? Aí tira da outra cor, para não ficar duas cores, da cor que não foi aprovada, entendeu? Com anti-resíduo. Coloca só um pouquinho de anti-resíduo, né? Chacoalha um pouquinho ali com a mão, assim. Aí tira com água, pronto. Aí seca rápido o cabelo, daquela mecha teste, né? Aí depois passa no cabelo todo a que foi aprovada. Entendeu? É assim que a gente faz. Por quê? Porque aí a pessoa, né, ela tem opção de que as duas cores vão escurecer um pouco, né? Mas aí, de repente, a pessoa quer que fique mais escuro ou menos escuro. A gente dá a opção. Entendeu? É assim. Vamos lá. Seguindo. A Edneide, um beijão para você. A Regina na área. A Fátima, um beijão para você. O Simão, hello. A Nilda na área. A Andréia, um beijão. A Kate Caixos, um beijo para você. É Kathleen, né? Um beijão, gata. Obrigado, Deus te abençoe. Amém, gata. Abençoe todos nós. A Cléudia, um beijão para você também. Deixa eu ver aqui. Coloquei o 6.2 mais o 6.1. Pois é, gata, aí tem que, né? Tem que tirar com shampoo para ser feita assim também. A Silvana, um beijo para você. A minha linda, meu cabelo está grisalho. O que eu faço? Beleza natural, gostaria de pintar de loiro. Esse tom aí, gata. Esse tom que eu coloquei aqui, de vanilha. Pronto, tá cheio de grisalho. Só voltar na live, tá? Aqui, pra gente não se repetir muito.
logo no início da live, nos 15 minutos, eu dei toda a maneira de como pintar esse cabelo, entendeu? Cabelo de grisalhos, para deixar esse louro que tá aqui na capa da live. Que é lindo e rejuvenesce, sabe? Eu escolhi essa cor porque, além de cobrir os grisalhos, né, vai rejuvenescer também, vai deixar aquela cor muito bonita no nosso rosto, vai iluminar. A Renata na área, um beijão para você, boa tarde. Meu cabelo tá castanho, eu quero clarear mais com a cor que deixa mais claro, mas não quero tão loiro. Pode ser o 7.3, sabe? Ele vai ficar claro, e é uma cor que combina com todo tom de pele, né? Que é o 7.3, que é um tom de mel, tipo mel de abelha, aquela cor. Pois é, então não fica tão claro, né? Então, dá para colocar. Por exemplo, seu cabelo é castanho, se for um cabelo virgem, castanho claro, ou castanho escuro, castanho médio, até de preto, porque eles são meio fechados, então colocar com o X de 40 volumes, esse 7.3, tá? E se o cabelo for um cabelo um cabelo virgem, né, castanho claro, então coloca coxinha de 30, e se for um louro escuro, coxinha de 20 volumes, esse 7.3. Se tiver branco para cobrir, coloca o 7.0 junto, tá? Meio a meio, 7.3 mais 7.0. Com as mesmas OX que eu falei aqui. Se não tiver branco, não precisa de 7.0. A Isabel, um beijão para você, querida. Passo muita tinta e progressiva. Como usar as 6.32 com o 6.0? Qual é a marca da tinta e a OX de 40 volumes? Não vai danificar mais devido à menopausa e as químicas, está muito ressecado. Deus te abençoe, do Rio de Janeiro. Amém. Abençoe todos nós, gata. Um beijão. Os cariocas na área. Você passa progressiva, né? Aí já não dá para usar a OX de 40. Com certeza não. Com certeza não. Aí a gente faz uma opção, entendeu? Como o cabelo, ele vai enfraquecer, então pode entrar em corte químico, com certeza, né? Vai entrar em corte químico. Então, isso o cabelo já tá meio que fraco, né? Também. E então não dá para colocar. O que tem que fazer? A gente tem opções na vida, né? Tem opções que a gente quer fazer, a gente tem caminhos, né? Então a gente tem que fazer escolhas na vida. Então, a gente não pode ter essa cor no cabelo, deixar essa cor no cabelo mesmo e tendo a progressiva. Por quê? Porque eu uso uma OX de 40, então tem que usar, tem que fazer a opção. Ou você deixa de fazer progressiva no cabelo e volta a ter o cabelo natural, né? Espera um tempo aí pinta com essa OX de 40 volumes e com esse tom de 6, 7, né? Ou com uma cor mais clara, tá? Então, mais nesse tom de 6 tem que pintar com OX de 40, porque senão não aparece, gata. Entendeu? Agora, ou então, continua com a progressiva e pinta com uma cor mais escura, com uma OX de 20 volumes, por exemplo. Entendeu? Aí vai para os castanhos, né? Tá? Não consegue clarear, de jeito nenhum. Se o cabelo está nessas condições, cabelo meio fraco, tudo, no máximo OX de 20 volumes. E cuidando bem do cabelo, continua cuidando bem do cabelo. Tem gente, olha, Isabel, tem aqui no nosso canal, na playlist tratamentos, todos os vídeos que eu coloco na playlist tratamentos, lá no card do vídeo, né, embaixo do vídeo, tem cronograma capilar para quem tem o cabelo com progressiva e também para cabelos coloridos e descoloridos, sabe? Para 30 dias, sabe? E tem um para cabelos alisados também, tá? Dá uma olhadinha lá, que aí você cuida do seu cabelo, porque saúde é tudo, né? O nosso cabelo também. A nossa saúde e o cabelo também. Entendeu? Então, são essas escolhas aí que eu coloquei para você, né? Então, mas do jeito que tá, pintar com 40 volumes, não pode não, tá? Aí você tá nas suas mãos, gata. Entendeu? Fazer a transição, eu quero pintar meu cabelo, que eu
deixar meu cabelo natural, vou alisando com tratamentos. Eu tive que fazer essa opção, gente. Eu tive que fazer. Aí eu optei pelo cabelo louro, entendeu? Muitos anos atrás eu fazia morena iluminada fazia umas progressivas, assim, bem fraca no meu cabelo, sabe? Não era muito, não. Mas porque eu não gosto de cabelo muito liso. E aí, depois de um tempo, eu tive que fazer a opção, né? Já faz muito tempo atrás também. Aí eu resolvi pelo louro. Ah, eu tô muito feliz. Isso aí é só a gente mesmo, né? Que pode optar. Porque eu não podia mais fazer progressiva com esse loirão que eu tenho aqui. De jeito nenhum. Ia quebrar tudo. A Isabel, um beijão pra você. Aí, Yanis. Hello, hello, hello. Arabes Friends. Entendi, Isabel. Super beijo pra você também. Um beijão, gata. A Eliane na área, um beijão pra você. Fortaleza, Ceará na área. Um beijão pro Fortal. Pintei meu cabelo de 7.0 mais o 8.1. Ficou escuro. Gosto da cor mel. Help me, please. Help, mel. 7.0 mais 8.1. Agora tem que fazer champuzada, gata. Tem que se jogar. Tem que se jogar na champuzada, chegar num fundo de clareamento 8. Cor de gema de ovo tem que ficar no cabelo antes de fazer o teste mecha com tudo que eu falar aqui, né? Para ver se o cabelo não vai ter problema com a champuzada, não vai se quebrar, né? E chegar no fundo de clareamento 8, que é a cor de gema de ovo, o cabelo tem que ficar. E depois tonaliza. Eu vou dar uma cor mais clara aqui. O 8.1 ele é um pouquinho mais escuro. Apesar de ter tom de 8, ele é um cinzentado mais fechado, sabe? Então, não é tão claro. Pode ser 8.3, que é um dourado, que combina com todo tom de pele. O 8.21, que é tipo assim um loiro areia, sabe? Ele é um pouquinho mais aberto do que esse 8.1, desse tom de 8. Tá bom? 8.31 pode ser também, que é um doce de leite. Pode pintar. Pode colocar com OX de 20 volumes, depois da champuzada tem que fazer isso, né? Essas cores que eu falei aqui, com uma OX de 20 volumes e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. Silvana na área, como eu faço? Beleza natural. Não entendi. Beleza natural? Gente, olha, encerramos aqui. Um beijo para todos vocês. Não tem mais qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários aqui no YouTube e no Instagram também. Pode deixar aqui que eu respondo para vocês com certeza, tá? Um beijo, fique com Deus e até quarta-feira que vem, mas todos os dias tem vídeo aqui no nosso canal. Eu faço, né? Eu já deixei, eu faço também e deixo aqui para vocês. Beijão. Fique com Deus. Obrigada pela companhia.